aqui a gente vai começar, vamos começar agora com a nossa aula técnica. E qual vai ser o tema da nossa aula? Lembrando que a nossa aula vai ser dividida em 3 etapas. O objetivo final da nossa aula é que você consiga interpretar e utilizar essa interpretação de um esquema elétrico de um carro com módulo para solucionar e encontrar o defeito. Eu trouxe na aula de hoje o conteúdo sobre partidas por botão. Mais especificamente a partida por botão do Volkswagen T-Cross. Hoje nós vamos ter uma análise detalhada do sistema de partida do Volkswagen T-Cross. Nós vamos analisar o esquema elétrico no detalhe. É um esquema elétrico que eu tenho acesso a esse esquema original Volkswagen, mas eu não posso compartilhar o original Volks. A Volkswagen não me permite compartilhar. Então o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação e trouxe as informações principais sobre o esquema. Eu desenhei o esquema num software que eu tenho e eu quero trazer aqui hoje para vocês a análise desse diagrama. Depois que a gente analisar o diagrama, ou seja, primeira parte da aula, entender como é que funciona uma partida por botão e como a gente faz o diagnóstico desse sistema no carro, né? Trazendo ali os detalhes primeiro no diagrama elétrico. A segunda parte da aula vai ser essa parte que eu acabei de subir aqui agora, que é uma análise realmente no carro, que nós vamos estudar o diagrama dele e depois nós vamos para a prática para entender ali um defeito, um nível mediano ali, não é um defeito muito complexo, mas eu quero trazer para vocês aqui detalhes de profissionais assim de análise. Por mais que o defeito ele seja não tão complexo, a quantidade de detalhes que nós vamos pegar dessa análise vai ser muito interessante e vai complementar a aula da nossa semana retrasada. Cada 15 dias nós temos uma aula ao vivo, baseada nos pedidos dos alunos da nossa formação online eletricista automotivo. Essa é a segunda parte da nossa aula. E a terceira parte da aula vai ser um tira dúvidas, onde eu vou fazer fechado aí com os nossos alunos. Depois que a gente finalizar, eu volto lá para a comunidade nossa fechada para tirar dúvidas sobre a aula de hoje. E se você tem o desejo de participar dessa comunidade, a gente deixou aqui na descrição desse vídeo a possibilidade, um link para você contratar o acesso mensal à nossa comunidade. Assim que finalizar aqui a live, a gente vai te adicionar no grupo e você vai fazer parte dessa aula dentro da comunidade. Beleza? Show de bola. Muito bem. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat para ver as informações, ver se tem alguma novidade aqui a respeito do que vocês estão entendendo sobre a aula. O Juliano, o Edgar, boa noite. Daniel, boa noite. O Rony, boa noite a todos. O Juliano falou boa noite, meus amigos. Rafael Gambim, top demais. Igor, é um imenso prazer fazer parte desse grupo. Rafael agora é o nosso instrutor voltado especificamente para injeção eletrônica, tem muita bagagem, show de bola. Aqui o Juliano, parabéns Rafael, vamos aproveitar bastante dos seus conhecimentos. Espero. Torço para isso. Rafael é muito competente, tem muito conhecimento. A gente conversou ontem a respeito disso, topou na hora e hoje já tem conteúdo dele lá na nossa página do Instagram. Depois eu mando o link para vocês. Inclusive teve uma dúvida hoje na comunidade sobre sensor MAP e deu uma mini aula ali sobre sensor MAP muito interessante. Depois eu mando para vocês o link, beleza? Show de bola, meus amigos. Então vamos direto ao ponto aqui a respeito do nosso trabalho com a análise de diagramas de um veículo ali que possui módulo para acionamento da partida. Então vamos lá. Vou trazer aqui agora diagrama elétrico, vamos lá. Pronto, está aqui. Colocando o diagrama elétrico na tela. Eu acredito que se eu ficar... Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Acho que se eu ficar aqui no canto não vai atrapalhar. Vou até diminuir um pouquinho aqui a minha imagem. Espero não atrapalhar. Se vocês perceberem que atrapalhou um pouco, vocês me avisam que aí eu saio da tela, tá? Muito bem, então vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o diagrama do Volkswagen. É o diagrama de acionamento do Volkswagen T-Cross. Vamos fazer uma análise prévia aqui desse cara. Lembrando o seguinte, toda
representação de diagrama elétrico, ela é feita com o sistema em repouso. Isso é uma base, um fundamento muito importante da gente ter. Tá? Todo diagrama elétrico é representado em repouso. Então, esse diagrama elétrico aqui, ele está sendo representado em repouso, antes de dar a partida. Tá? E como é que funciona o acionamento da linha 50 do motor de partida do Volkswagen T-Cross? Eu vou trazer aqui uma caneta aqui que o nosso projetor tem, até para exemplificar como é que seria o desenrolar desse acionamento. Bom, vamos lá. A única linha do motor de partida que é controlada pelo módulo é a linha 50. A linha 30 e a carcaça seguem o tradicional, é conectado diretamente na bateria, sem interruptor, sem fusível. Por isso aqui só está representado a linha 50 adaptada de um diagrama Volkswagen, que é uma adaptação minha própria. Tá? Como é que funciona começando aqui do motor de partida? Ele tem ali uma linha 50. Essa linha 50, que é o cabo menor do motor de partida, é acionada imediatamente antes da linha 50 do motor de partida. Ela vai passar pelo fusível SB18. Então aqui eu vou até tentar escrever aqui um SB18. O Volkswagen T-Cross, ele tem 3 caixas de fusível, tá? SB18 de 30 ampere. O T-Cross, ele tem 3 caixas de fusível. Ele tem uma caixa de fusível dentro do carro e ele tem 2 caixas de fusível lá externo no capô, embaixo do capô. Logo em cima da bateria, que é esse trabalho aqui, essa capa que está embaixo da mão aqui, do técnico que está medindo aqui agora, ali bem ao lado da bateria, é chamada de caixa A. Por isso, quando você vai ver no diagrama do T-Cross fusíveis, que tem, por exemplo, SA2, é o fusível 2 da caixa A, que é essa caixa que está ali do lado da bateria, são aqueles maxi fusíveis, os maiores fusíveis. E lá onde está a ponta vermelha no fundo da imagem é a caixa B, ou seja, a caixa onde vai o fusível que aciona a linha 50 do T-Cross, tá bom? Show de bola. Então, retornando aqui ao nosso trabalho, acho que eu vou ficar para trás aqui, pessoal. Tá apagando um pouquinho, vou ficar para trás, vocês não vão sentir falta não. Beleza, então aqui a gente tem o trabalho do motor de partida, linha 50, que é acionada pelo fusível SB18 da caixa B. E esse fusível, ele recebe alimentação positiva lá de 2 relés que também estão na caixa B. Nós já vamos ter o detalhe desses 2 relés. E esses 2 relés é quem alimentam o fusível. Então, o positivo do fusível vai sair daqui do 87. Um relé alimenta o outro, é assim mesmo, tá? E o primeiro relé, ele é alimentado pela linha 30. Se eu não me engano, é o fusível SA3 que alimenta esse relé, se eu não me engano, tá? Mas é um dos relés que estão na caixa ali da bateria, são poucos relés, não vai ter muito prejuízo assim, omitindo essa informação. Legal. Aí o Volkswagen T-Cross, esses 2 relés que acionam o fusível, que estão lá na caixa B, naquela caixa que eu acabei de colocar aqui para vocês, essa caixa que está lá na ponta vermelha, essa aqui, ó, lá na ponta vermelha, lá no fundo da imagem, esses 2 relés, eles recebem a alimentação do fusível SC42. Então agora é o fusível 42 que está dentro do carro, caixa de fusíveis interna. Esse fusível alimenta os 2 relés, e ele é um fusível de linha 15. Tá? Aqui já vem mais uma novidade dos carros hoje que tem botão partida. Antigamente a linha 15 era a linha que você virava a chave de ignição e quando você virava a chave de ignição os componentes de linha 15 eram acionados. Hoje em dia a linha 15 dos carros que tem botão para partida, botão para acionar o carro, quando você aperta o botão envia um sinal para o módulo e o módulo comanda um relé e esse relé é quem comanda os componentes de linha 15. Então todos os componentes de linha 15 são comandados por esse relé. Tá? Então essa já é a primeira novidade a respeito ali desse sistema.
Aí beleza. O SC42, fusível interno do carro, comanda ali o positivo, distribuído para 2 relés, que estão lá na caixa de fusíveis B. Aí o módulo de injeção, ele vai comandar essa partida a partir do momento que 2 sinais chegarem no módulo de injeção. Que sinais são esses? O sinal de apertar o pedal de freio e acionar o botão de partida. Quando esses 2 sinais chegam até o módulo e ele, sabendo pela Redcam que a alavanca de câmbio está no P, ele vai liberar 2 pulsos negativos para acionamento da linha 50 do motor de partida. Ele vai liberar esse pulso negativo, que está aqui ó, nessa região, e vai liberar esse pulso negativo que vai acionar essa região do carro, essa região aqui do relé. A partir do momento que o módulo de injeção comandou 2 negativos nesses 2 relés, as 2 chapas fecham. E aí o positivo que está lá na linha 30, ele vai passar pelas chapas dos 2 relés, vai encontrar o fusível de 30 A e vai chegar até a linha 50 do motor de partida. Beleza? Então é assim que funciona o acionamento da linha 50 do motor de partida do veículo Volkswagen T-Cross e similares, né? Carros que têm o mesmo sistema ou que são da mesma época ali do Volkswagen T-Cross. Beleza? Pessoal, caso tenha alguma dúvida a respeito do diagrama, podem colocar aqui no chat, nos comentários, que eu vou fazer questão de responder dúvida por dúvida. Beleza? Show de bola. A partir daqui nós já vamos para a prática, tá? Vale ressaltar o seguinte, que o que eu estou trazendo aqui para você e as técnicas que eu vou mostrar aqui hoje nessa aula para você, elas estão conectadas diretamente com o nosso diagnóstico em 5 passos, né? O que é o diagnóstico em 5 passos? É uma técnica que eu desenvolvi em conjunto com os meus alunos presenciais na época, depois com os alunos online, que em só 5 passos você encontra qualquer problema de qualquer carro em até 5 passos envolvendo o sistema de carga e partida. As técnicas do sistema, as técnicas desse método chamado D5, diagnóstico em 5 passos, estão presentes na nossa formação online eletricista automotivo. E dentro do D5 a gente tem várias situações. Se eu fosse fazer um resumo bem simples do que é o D5, é o seguinte: eu peguei todas as situações que envolviam falhas em partida, partida ou carga, né? Carga e partida. Então, partida pesada, partida que não funciona, alternador que não carrega, bateria que não aceita carga. Então eu peguei todas essas situações e eu fui ao longo do tempo criando manuais para cada situação específica e testando esses manuais nas aulas com os alunos e na prática no dia a dia. Eu fazia isso para todos os sistemas, carga e partida e outros sistemas também. Só que eu percebi que para todas as situações de carga e partida, todos os diagnósticos nunca passavam de 5 etapas. Alguns eram 4 etapas, alguns eram 3, mas nunca passava de 5. Então eu apelidei de diagnóstico em 5 passos. Com as técnicas do D5 você encontra qualquer problema elétrico de qualquer carro em até 5 passos envolvendo carga e partida, que é o coração do carro. Nessa aula eu estou entregando uma fração, estou compartilhando com vocês uma fração desse método, que é a parte quando o veículo tem uma partida inoperante e faltou a linha 50. Então você está lá, chegou o carro para você está tentando dar partida e falta a linha 50, que é a linha que aciona o motor de partida. Ou seja, agora você vai precisar trabalhar com esquema elétrico. Qual é o método passo a passo que a gente utiliza para analisar o diagrama? Para encontrar o defeito no diagrama, quando é no chicote. Você tem que passar por 3 etapas seguindo o nosso método. As 3 etapas são as seguintes. Primeira etapa, domínio. Domine
os seus equipamentos e domine o carro que você está trabalhando. A parte de domínio nós já acabamos de passar, que foi eu trazer para você como funciona o acionamento do motor de partida. Tá bom? Tem gente que pergunta, professor, você nunca apanhou para defeitos de carga e partida ou para qualquer outro sistema elétrico ali? Você nunca fez um diagnóstico acima de 5 passos? É óbvio que eu já apanhei para defeitos e sempre que eu não cumpri esses princípios. Se você, como eu já cometi esse erro, se eu tento fazer um diagnóstico de um sistema que eu não domino, hoje eu vou apanhar. Por isso que o método tem essas 3 etapas consolidadas. Se eu for fazer, por exemplo, uma análise de um diagrama e eu não entender o diagrama, eu vou apanhar, porque eu estou pulando a primeira etapa. Não é porque eu estou passando as informações, que eu tomei aqui a iniciativa de compartilhar o conhecimento, que é perfeito. Tá? O outro detalhe também sobre a nossa formação. Professor, a formação é perfeita? É perfeita a formação? Claro que não. Toda formação tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Meu compromisso não é te entregar uma formação perfeita. Meu compromisso é te entregar uma formação em constante melhoria. Ela é boa porque ela dá resultados. Hoje ela dá resultados. Mas ela ainda assim está em constante melhoria. Beleza? Show de bola. Então, agora que a gente passou pela primeira etapa, acabei de olhar aqui no chat, não tem dúvidas a respeito do trabalho com a análise do diagrama. Vamos então direto para a oficina para que a gente consiga trabalhar ali com a análise do diagrama elétrico. Então vamos lá. Eu fiz essa gravação aqui está em oficina e eu acredito que eu não vou precisar cortar ela. Ela está já direto com todas as informações que a gente precisa. Então vamos lá, ó. Acho que dá até para colocar o áudio aqui. Vamos pegar aqui, onde é que está posicionado. Cadê? Ah, lá no linha 50, né? Legal. Da partida. Então, olha só que interessante. Nós estamos aqui trabalhando com uma partida. Uma das pontas do multímetro está no negativo da bateria e a outra ponta do multímetro está na linha 50 do motor de partida. Lembrando todo o detalhe de instalação da agulha, a gente já passou por isso na nossa aula de 15 dias atrás. Não chegou a alimentação, certo? Legal. Só que a gente quer saber o seguinte. A gente viu que não tem nada. Não tem nem positivo nem negativo. Desliga e liga o multímetro. A gente viu que não mostrou nenhum valor aqui. Agora vamos ver se tem negativo. Troca a referência. Pega aquele cara e coloca. Percebeu o seguinte, olha. A gente colocou aqui o multímetro para medir a linha 50 do motor de partida. Então aqui diretamente no motor de partida, nós não observamos nenhum sinal, por enquanto, no multímetro. Ou seja, a falha em acionar a partida está envolvida com a linha 50. O que é importante a gente aproveitar que estamos nesse ponto? O que é importante a gente já medir? Todo motor de partida ele vai estar aterrado na carcaça. Ele vai estar aterrado aqui, ó, desse jeito. Se por acaso, vai estar aterrado. Se por acaso tiver uma falha interna do motor de partida, um rompimento no porta-escovas, um rompimento ali nos componentes internos do motor de partida, esse negativo ele não chega na linha 50 por retorno, ele não faz aquele processo de retorno por dentro do motor de partida. Então quando você estiver ali na oficina, trabalhando nessa região, você já pode aproveitar e testar se tem retorno de negativo aqui agora por dentro do motor de partida. Vamos ver se esse motor de partida tinha retorno. Colocou no positivo. Ele marca negativo, tá vendo? Ó? Não é o sinal não, é o valor. Esquece o sinal. Ele tá marcando 11 volts. Um pino lá no motor de partida e o outro no positivo da bateria. Então aquele é negativo, porque ele marcou 11. Como se aquele tivesse aqui. Agora eu vou pedir pro Jefferson dar a partida. Da partida. Você vê que ele deu partida, não mudou. Lá embaixo continua negativo. Tudo bem? Vamos seguir agora, eu não vou cortar o vídeo. Muito bem. Percebe o seguinte. Se o motor de partida possui retorno
no pino 50, a gente conclui que o circuito interno do motor de partida está no mínimo íntegro. No mínimo ele está completo. Porque apesar de como não chegou linha 50 e esse sistema interno aqui do motor de partida está completo, o negativo ele vai fazer um retorno e vai chegar até lá. Um motor de partida que não tem retorno negativo na linha 50 já tem que ser aberto. Porque ele não tem o seu sistema interno íntegro, não está completo, tem algum rompimento lá dentro, tá bom? Perfeito. Vamos continuar na nossa análise. Tá? Nesse caso aqui, o motor de partida tem retorno. A referência da bateria não muda, continua aqui. Aquela ponta de baixo vai para o fusível, que é o próximo componente. Aí, pessoal, lembrando do nosso trabalho lá com as 3 etapas do diagnóstico. A partir do momento que você entende, que existe uma falha na linha 50, aí você vai para a segunda etapa do diagnóstico de um sistema elétrico ali. E qual que é a segunda etapa, né? A segunda etapa é o trabalho com os pontos de fácil acesso. Como a gente comentou na semana passada, na semana retrasada. Tá desconfiando de alguma região do circuito, você vai trabalhar ali com pontos de fácil acesso. E o ponto de mais fácil acesso nesse caso é o fusível, que já está ali na cara do gol, já está ali no cofre do motor. Vamos fazer a análise agora desse componente. Se está recebendo alimentação, como é que ele está. Foi pro fusível ali, certo? Esse fusível é aquele fusível 18, tá? O SB18. Então uma ponta está lá no fusível, outra ponta está aqui na bateria. Continua. Olha só que interessante. Ele, nesse momento, antes da partida, lá no fusível, nesse momento nós temos um negativo nele. Não é pelo sinal menos, ali como eu destaquei na hora da gravação. É porque do positivo para ele temos 11,37 volts marcando. O negativo da partida. Vamos ver o comportamento dele agora durante a partida. Partida. Aqui é um ponto interessante. Ó. Você vê que durante a partida ele foi para 0 ali praticamente. Ó, esse aí mudou, tá vendo? E depois voltou para 11,23. O que é importante a gente destacar nesse momento? Importante destacar o seguinte. O multímetro ele faz sempre uma comparação entre duas polaridades. Se o multímetro encaixado no positivo da bateria, uma ponta encaixada no positivo, e para um outro local ele marcou 0, significa que esses dois locais estão iguais. O 0 do multímetro é igualdade entre pontas. Se eu estou no positivo e para um outro local ele marcou 0, significa que aquele outro local também está positivo. O multímetro na escala de tensão mede diferença. Se a diferença é 0 e uma das pontas está no positivo da bateria, e para esse outro ponto ele deu 0 de diferença, os dois são iguais. Então aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho positivo. Ok? Esse pino de K, sentido bateria do fusível, ele é o pino de chegada. É o pino de chegada de alimentação no fusível. Então se você olhar naquele nosso diagrama, nesse diagrama aqui, esse pino que a gente acabou de medir e que durante a partida marcou positivo, ele é justamente a entrada dele. É esse pino aqui, ó, é a entrada do fusível. Então, de cara, a gente já toma uma decisão inteligente de não seguir para as outras regiões do circuito. Para trás ali do circuito não é interessante, porque durante a partida, todo aquele desencadear de ações aqui fez com que o positivo chegasse até a entrada do fusível. Então a nossa desconfiança está nessa região, entre a lâmina interna, saída do fusível e chegada na linha 50 do motor de partida. A partir do momento que a gente tem essas medidas. Beleza? Seguindo aqui então o nosso trabalho agora lá na oficina. Vamos continuar nas medidas. Um detalhe importante é que retornou negativo para ele lá, né? Você viu que ele foi para 0?
Ele foi para 0, depois ele parou. Então não tira de lá. Vou mudar aqui a referência. Partida. Você viu que novamente a partida e no mesmo local, no mesmo pino do fusível, na entrada do fusível, nós recebemos positivo durante a partida. Por que agora marcou 11,25? Porque eu troquei a referência da bateria, coloquei a ponta no outro lado da bateria. Você viu que ele marcou 11 volts, depois... Durante a partida, marcou positivo. Depois do tempo de partida, ele para de marcar positivo. Ou seja, daquele fusível para trás, tá tudo certo, ele está recebendo a alimentação positiva. Agora vamos trocar o pino do fusível. Vamos trocar o pino do fusível, vamos medir a saída dele. Você vê que esse pino não mudou? Só mudou o outro. Porque chegou positivo na entrada, mas não passou. Vamos ver se ele está recebendo um retorno do motor de partida. Troca aqui a referência agora. Aqui um detalhe importante. Você vê que no outro lado do fusível tem dois detalhes importantes a serem mencionados. Do outro lado do fusível, que é esse lado da direita aqui do fusível, tanto o positivo não passou, quanto ele recebe um negativo de retorno. Então, óbvio, a gente já sabe qual que é o problema a partir dessas duas informações. Mas não só isso, a gente sabe que ele é o único problema. Porque a partir do momento que esse cara, e eu já trago para vocês por que é que esse tipo de fusível queima, porque ele queima nessa parte. A partir do momento que esse cara aqui recebeu um negativo, significa que esse circuito interno do motor de partida está completo e toda a linha 50 até a saída do fusível, até aqui, também está completa. Porque senão esse negativo não chegava lá. Preciso medir continuidade? Acho que todos vão concordar que não. Não vou precisar medir continuidade. Porque esse negativo está retornando, está chegando até o fusível. Então eu garanto que aquele fusível é o único problema do carro. Tá? Por integridade, pelo menos, é o único problema do carro. Então voltando lá para a oficina. Ó, ele está lá em 11,36 da partida. Tá vendo que ele mantém recebendo um negativo no fusível? Não é, lembrando, negativo não é pelo sinal, é porque deu 11 volts e aqui está no positivo. É como se aquele cara estivesse aqui, ó, no negativo da bateria. Tudo bem? Vamos fazer um teste agora. Ó. Enquanto tá lá, enquanto o multímetro tá lá, vai vir um colega e vai tirar aquele conector lá, que é de onde vem aquele negativo. Vamos ver se rompendo para de chegar negativo lá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu seguro aqui para você. Tira o conector lá do motor de partida pra gente. Tirou? Ó, na hora que tirou, olha o que aconteceu aqui com o multímetro. Parou de receber o negativo. E as pontas não saíram do lugar. O negativo que estava lá, ele vinha do motor de partida. Eu rompi o circuito, parou de chegar. Conecta de novo lá pra gente ver. Não saiu aqui a gravação, vamos lá? Boa. Na hora que você conectar, vou ficar filmando aqui, ó. Só empurrar, tá? Ó, na hora que conectou, volta o negativo. O que isso traz pra gente? Que o fio dali até lá não tá rompido. Se tivesse, não chegava negativo lá. Muito bem, pessoal. Então aqui acredito que na própria explicação da oficina, acho que ficou clara essa relação de retorno, de onde vem o retorno do fusível e principalmente o porquê que esse carro não estava com a partida funcionando. Aí aqui eu quero trazer para vocês um detalhe nos testes do motor de partida, revisar na verdade, quem fez parte da mentoria especialista em carro de partida tem esse conteúdo. É o seguinte, legal, pois fusível queimou. Por que queimou? Quais são as causas que podem fazer ele queimar? E a causa principal é um curto das bobinas de chamada e retenção lá no motor de partida. Inclusive essa semana
a gente recebeu um novo aluno na nossa comunidade de alunos e também na nossa formação, que ele foi indicação de um ex-aluno meu. E esse ex-aluno meu pegou um defeito muito parecido nas bobinas do motor de partida de chamada e retenção essa semana. Até posso trazer depois aqui um trecho aqui da conversa que ele me falando sobre esse trabalho. Então esse fusível que queimou, que está direcionado ali na linha 50 do motor de partida, é importante que a gente teste para verificar por que ele tenha queimado, trabalhar com aqueles testes de bobina de chamada e retenção no motor de partida. Vou fazer aqui uma pequena revisão para vocês, para a gente entender como é que funciona esse trabalho. Vamos lá. Então aqui eu estou medindo a corrente, vou até sair aqui da frente, vou ficar aqui um pouquinho para trás. Vamos lá? Então aqui lá na oficina, a gente com esse automático ele pode estar no motor de partida ou não, medindo a corrente de consumo, positivo na linha 50, negativo no pino H ou pino J, depende da nomenclatura. Ali essa é a bobina mais forte do motor de partida, próximo de 14 A de estabilização, de pico ela chega a valores maiores. Enquanto ele está retido, aqui eu estou trabalhando com a bobina de retenção. E a minha bobina de retenção trabalhando com um consumo de 6 A aproximadamente. Tá? Então, lembrando que se essas bobinas estiverem em curto, uma com a outra, ou se a bobina de retenção não estiver trabalhando, apenas a bobina de chamada, você vai ter um consumo excessivo na linha 50, você vai ter um desgaste prematuro de bateria, vai ter um desgaste prematuro de automático, mas também pode ter um desgaste, na verdade uma queima do fusível que protege esse acionamento. Porque se uma bobina que era para consumir durante a retenção da partida somente 6 A, consome 20, 25, 30, 35 A, principalmente em partidas sucessivas, ela vai dar trabalho e vai queimar esse fusível aí da linha 50. Então essa é uma causa provável para a queima de fusíveis dos motores de partida. Beleza?